Você não trava na hora de falar em público porque tá precisando de técnica, você não trava na hora de falar em público porque não estudou o suficiente ou porque você não nasceu com o dom da oratória. Você trava na hora de falar em público porque tem alguma coisa dentro de você que tá impedindo de você ser vista ou visto. E quando você expõe isso ao mundo, quando você expõe a sua fala, alguma coisinha dentro de você fala: a gente vai ser visto demais, isso é perigoso demais, esse ambiente não é seguro. Bom, dito isto, vamos começar. Mas antes, deixa eu tomar meu cafezinho, né, pra turbinar a nossa aula. Bom, por que você trava tanto na hora de falar que ninguém te contou, ou quase ninguém nunca fala sobre isso, né? Muitas vezes, quando a gente vai falar sobre oratória, quando nós vamos falar sobre comunicação, a gente foca muito em técnicas, a gente fala muito em, você precisa fazer isso, você precisa fazer assado, você precisa ter tal tipo de postura, enfim, a gente fala um monte de coisa. Mas só isso não basta para você sair depois de uma aula e você, assim, querer falar para a plateia toda, né? Às vezes você pode até sair com aquele gás, mas aí quando coloca a plateia na tua frente, às vezes dá uma tremidinha. Mas por que isso acontece, gente? A base é sempre na nossa origem. Ou na sua origem desde quando você é bebezinho, ou quando você passou na sua adolescência. Porque qual que é a visão? Você muitas vezes não se expõe porque você é tímido, sabe? Porque você não tem falta de autoestima. Às vezes esse é um caminho. Mas a maioria das vezes é porque quando você era menor, quando você era uma criança, você se expôs, né? E aí você começou a ser retraído. Seja na sala de aula, seja com os teus pais. Eu vou colocar um exemplo aqui. Então, vamos lá e ver se esse é o teu caso. Às vezes, quando você era criança na sala de aula, e aí a professora pedia quem quer falar de um assunto tal. E você levantou a mão. Às vezes, a professora te recriminou falando não é a hora agora. Ou às vezes você escutou um amiguinho falando, nossa, esse aluno de novo tá falando, meu Deus, né? A Bruna não para de falar. Meu nome é Bruna. A Bruna não para de falar. Meu Deus, a Bruna sempre quer estar em tudo. E isso muitas vezes vai te retraindo, vai te retraindo. E pro teu cérebro, para você se proteger, começa a falar, nossa, esse ambiente não é seguro me expor. Ou às vezes ou você pensa, às vezes as pessoas não querem me ouvir falando. Eu não tenho nada de bom pra falar, eu não tenho nada de interessante, porque se eu tivesse, as pessoas me escutariam. E olha como que é a mente da criança, né? A mente do jovem, do adolescente. Ele sempre enxerga o redor, às vezes com muito mais fantasia do que realmente é, né? A gente quando a gente é mais novinho, a gente tende a parecer que tudo é um pouco mais dramático, tudo é um pouco maior, ou às vezes realmente você se sentiu ridicularizado, fizeram bullying com você, e isso fez com que sua alma fechasse. Mas, e aí isso quando você tá adulto, quando você precisa desenvolver uma ideia no seu trabalho, quando você precisa desenvolver algum vídeo pra você gravar, ou quando você precisa fazer, enfim, qualquer coisa que você precisa se expor, precisa se comunicar, colocar a tua voz no mundo, colocar os teus pensamentos, a tua linha de raciocínio, você começa a... acho que não é seguro. Eu acho que eu vou falar e as pessoas vão começar a rir de mim. Às vezes elas não vão mostrar que estão rindo de mim, mas vão rir internamente. Eu sei que vão rir internamente. E isso tudo é a sua criança ferida falando. Não é a realidade, tá? Então, porque primeiro você nem sabe o que as outras pessoas vão pré-julgar de você. Tá? E primeiro, eu já vou colocando aqui. E no pior das hipóteses, faz de conta que sim. As pessoas, todo mundo ri de você. Tá, vamos colocar essa ideia. Mas e aí? São os outros. Né? Ai, Bruna, mas eles estão rindo de mim. Tá, mas e aí? O que eles têm? Você tá dando muito poder pros outros e pouco pra você. É aí que a gente começa a entrar em que falar bem mais tá associado com o seu poder de automerecimento, o seu poder de trazer as tuas ideias pro mundo, do que com técnicas em si. O seu poder de falar
Ele tá muito mais enraizado. Por exemplo, imagina no melhor cenário. Quando você tá falando de algum assunto que você simplesmente domina. Ai, pode ser maquiagem, pode ser carros, pode ser cavalo, pode ser livro, pode ser marketing digital, pode ser sobre, sei lá, filme, série, não sei. Imagina um tema que você, assim, ama falar com seus amigos e que se pudesse você falaria por horas e horas e horas e falaria e mostraria pra pessoa isso, aquilo, enfim, você não se cansaria nunca de falar. É aí que você encontra onde que é a sua energia mais potente de comunicação. Você é esse comunicador. Exato, você é esse comunicador. Você já é um comunicador nato. Mas, Bruna, eu quase não falo nada, não tenho um assunto específico. Deve ter alguma coisa. É aí que entra o autoconhecimento também. Você precisa se autoconhecer para saber quais são os temas que eu mais gasto tempo pesquisando. Na internet, nas redes sociais, ou lendo. Eu falaria disso para qualquer pessoa, explicaria para uma criança de 5 anos sobre isso de uma maneira que seria fácil para ela entender? Se sim, esse é o teu estado de flow. Esse é o teu estado de comunicador, você viu? Todo mundo tem um comunicador nato dentro de si. Você só tá se escondendo ele porque em algum momento da sua vida foi falado pra você, ou você sentiu que não era seguro se expor. Então você se fechou. E quando você se fecha, isso começa a te travar, seja no ambiente de trabalho, para você expor sua ideia para um chefe ou para os seus amigos, seja no seu TCC, porque tudo isso pro teu cérebro vai ser a mesma coisa. O cérebro, ele não tem noção de espaço e de tempo, para ele é o mesmo sentimento. Então eu quero que você relembre como que é a energia que você tem quando você vai falar de uma coisa que você simplesmente é apaixonado por falar, né? Eu amo falar, por exemplo, de tudo um pouco, gente. Eu gosto de falar de tudo um pouco. Mas, tá, do que eu mais amo falar? Nossa, tem muitas coisas. Eu gosto de falar sobre o universo, eu amo falar sobre filosofia, eu gosto de falar sobre pensamentos, enfim. E quando eu tô falando disso, eu tô num estado acelerado. Eu quero que todo mundo tenha a mesma... que as pessoas tenham um pouquinho desse pensamento que eu tenho também. Então eu demonstro com alegria, com entusiasmo. E eu quero que você pegue e faça esse exercício. Vamos começar por aí. Você vai pegar, primeiramente de tudo, você fala muito bem. Porque quando você tá num estado seguro com você, de portas fechadas, ou está com pessoas que você confia, você fala bem. Você tem esse sentimento de falar bem. Você só precisa tirar essa insegurança, colocar pro teu cérebro de que é seguro falar em todos os momentos. Entendeu? Então, quero que você coloque a mão no peito, feche os seus olhos e a gente vai fazer a seguinte tarefa, né? A seguinte dinâmica. Você vai falar no peito e você vai lembrar daquele momento em que talvez você nem lembre do momento que você se travou, mas você tem uma sensação de quando você vai falar em público, trava. Então, imagine uma galera na tua frente e coloque a mão no peito. E aí eu preciso que você sinta essa sensação meio ruim que você tem quando você fala. Eu quero que você traga esse pensamento, se imagine criança, né? Se imagine no tempo que aconteceu isso com você e começa a falar pro teu cérebro: é seguro tá aqui, é seguro me expressar. As pessoas gostam de ouvir sem julgamentos o que eu tenho para falar. As pessoas não estão para me julgar. Eu me amo, eu me acolho, eu me ouço. E todos me ouvem também. É seguro me expressar. É seguro ser eu. Aí você pode abrir os olhos e você pode fazer isso na frente do espelho e você pode fazer isso, né, com você todos os dias. Você vai começar a sentir desde a primeira vez uma coisa no seu corpo. Você vai sentir que seu corpo vai reagir já de primeira. Por quê? Você tá mandando comandos pro teu cérebro de que é seguro se expressar ali. Que é seguro você começar a se expor, né? E quando eu falei que é do não é merecimento, por quê? Porque muitas vezes a gente começa a se esconder. Isso vão sendo camadas que a gente vai colocando na nossa frente. São camadas, assim, ilusórias, né? Na nossa frente.
E quando você começa a colocar essas camadas, você vai se distanciando muito do que tá ali dentro de você. Então, você começa a jogar um pensamento de que eu não mereço ser visto, eu não mereço ser notado, eu tenho baixa estima, né? Baixa autoestima. E, e tudo vai poluindo, essa camada vai poluindo. E muitas vezes, pode prestar atenção, a maioria dos grandes comunicadores, eles estão sendo eles na mesma potência. Assim, eles estão sendo ele na potência. Ele tá sendo ele mesmo, verdadeiro com ele mesmo, na mais alto grau e mais alto, fino grau de lei, de merecimento de existir e impotência também. Por quê? Lembra daquela sensação que eu pedi pra você imaginar como que você é quando você fala alguma coisa? Quando você fala uma coisa que você gosta, na verdade? Quando a gente tá sendo um bom orador, a gente tá naquele flow, a gente tá naquele resultado. Você simplesmente tá com com o intuito de levar a mensagem para uma pessoa, de simplesmente se comunicar, sem se ligar para os resultados que aquilo vai voltar para você. Simplesmente você é. Entende? É claro que isso todo é um trabalho que você tem que fazer, mas é esse objetivo que você tem que seguir. E com isso, as técnicas ajudam, as regras ajudam, como se portar, ótimo, ajuda. Tudo isso vai ser uma construção, né? Você vai começar a construir uma persona que fala e age bem, fala bem no público, no estado mais verdadeiro de um bom comunicador. Mas o que eu quero lembrar você é que você já fala bem, de que você já é um excelente comunicador. Você só está desconectado com essa energia de falar bem. Você só tá... você só não tá... Vou colocar merecendo, não vou colocar a palavra merecendo, mas você só não tá se permitindo ser. Por isso que você tem que fazer essa desconstrução. Por isso que você tem que voltar. É um trabalho que você faz lá quando você volta, quando você é criança, adolescente. Quando você tira essa trava. Porque essa trava é autossegurança. Essa trava é medo. Essa trava é porque você tem medo que as pessoas vão te julgar. Então por isso muitas vezes você fala rápido demais. Porque você tá querendo sempre adiantar a fala. Porque você tá querendo sempre controlar o que a outra pessoa tá querendo pensar de você. É um vídeo que eu vou fazer só sobre isso. Esses tempos eu tava estudando e eu descobri que muitas vezes eu falo rápido, tá, gente? Eu falo rápido. Mas eu descobri que muitas pessoas falam rápido. E muitas vezes nós falamos rápido em determinada situação, não é só porque a mente está acelerada, também tem esse caso, mas muitas pessoas falam por conta de autossegurança, porque não querem controlar, elas têm tanto medo de ser rejeitada que elas querem falar rápido demais, porque é uma maneira de controlar o que a outra pessoa, ela quer sempre se antecipar, porque ela quer controlar o que a outra pessoa vai pensar dela, entende? Então às vezes a gente nem percebe que tá fazendo isso. Mas é uma denúncia, sabe? Uma denúncia de que a gente tá na autossegurança. Porque quanto mais uma pessoa... Porque agora é o contrário. Quanto mais uma pessoa tá segura de si e tá segura do que tá falando e tem domínio total do que tá falando, ela fala calmo. Ela domina todas as palavras. Ela já tá dominando o jogo. Ela já tem a clareza mental suficiente de que, ponto, eu vou falar isso e a pessoa vai pensar isso e também pode dar esse resultado. O efeito da minha palavra, do meu tom, do meu ritmo, vai causar esse sentimento. É para causar esse sentimento. Então a pessoa vai corresponder dessa maneira e eu vou ter esse tipo de atitude para contornar. Você tá me entendendo? Como que é diferente a situação? Como que a pessoa, ela tem até um negocinho aqui. Ela tem... É domínio total da situação. Então, né, quanto mais seguro de si, você consegue calibrar o teu ritmo, a velocidade, a cadência, enfim. Eu vou trazer vídeos no canal mais específicos em relação a isso, mas o que eu preciso que você entenda nesse vídeo, o básico do básico. Que você trava ao falar, não é
por conta da sua timidez, não é porque você não tem gravado todas as técnicas que você precisa ter de oratória, porque você não fez isso, porque sua língua pode ser presa. Não é. Não é só por isso. Porque quando alguém quer falar e alguém tá seguro, quando alguém quer falar e explicar pra uma pessoa uma paixão, vai explicar pra quem gosta de futebol sobre futebol. A pessoa fala gaguejando, a pessoa fala com língua travada, com tudo, mas ela explica, porque ela tá na alegria de explicar, porque ela tá na essência dela, porque ela tá na pura essência, sem julgamento, porque ela sabe que ninguém vai julgar ela. Ela tá feliz, ela tá falando aquilo com propósito dela, com missão de falar, porque ela quer ser ouvida, ela quer agregar sobre aquele assunto. Então, e isso serve para qualquer tema, para qualquer ambiente, para qualquer horário. Você é importante. Você tem muita coisa para ser agregada no mundo. Seja no ambiente de trabalho, seja para seus amigos, para sua namorada, para seu esposo, para qualquer pessoa que você deseje falar. Desde o momento que você queira abrir a boca para falar, você tem que saber que você tem que sentir, pelo menos, que, poxa, eu sou uma pessoa importante, né? Não na soberba, mas no sentido de, poxa, eu me valorizo, eu mereço existir. Se eu mereço existir, eu mereço falar, eu mereço comunicar. Eu tenho uma história, eu tenho uma trajetória, eu tenho uma experiência a agregar para as pessoas. E você vai ter que começar. Faça esse exercício que eu coloquei aqui pra você, né, que eu falei antes no meio do vídeo. Não faça uma vez, faça mais de uma vez. Tanto no dia, mas faz todos os dias. Você vai ver que se você fizer isso pelo menos em 10 dias, você já vai mudar bastante. Você vai se mudar internamente. Porque o que eu quero que você entenda, que a sua trava ao falar não é só porque você é tímido, enfim. A sua trava ao falar é porque em algum momento da sua vida alguém falou que não era seguro falar. Ou falou que você falava demais, ou te repreendeu, ou fez você sofrer bullying. Muitas vezes nem você lembra 100% do que aconteceu, mas você teve aquele sentimento de que, ai meu Deus, só quero sair correndo, cavar minha cabeça, ou cavar qualquer buraco e enfiar minha cabeça. Mas você tem que falar pro seu eu de agora que você já não tá mais naquela situação de perigo. O cérebro gravou, mas não saiu daquilo. Pra ele, né? Então, o corpo aprende sempre antes da mente. Então, ele não sabe que você é adulto, pra que você tire, né, essa trava e que agora é seguro falar. Você que tem que dar esse comando pro teu cérebro, que automaticamente, pra tua mente, que automaticamente, quando ele começa a ver que tudo é seguro, a destravar, que ele sabe que ali é seguro pra você conversar, ele vai soltando, ele vai se abrindo, ele vai dando espaço pra você ser o orador que você sempre foi. Você só é o orador de alto nível. E aí sim, as técnicas vão fazer efeito, as armas de persuasão vão fazer efeito, tudo vai fazendo efeito, tudo vai fazendo sentido. Mas o beabá, pra conseguir primeiramente abrir a boca, falar, seja com um grupo de pessoas, com uma pessoa ou com milhares de pessoas, é você tirar da trava do teu pensamento e da sensação do teu corpo o medo e a falta de segurança ao se expor. De que o que eu quero que você entenda é que é seguro falar, de que você vai ser ouvido, de que você merece ser ouvido. E que você precisa fazer essa desconstrução, você precisa tirar essa vendinha dos olhos, da mente, e colocar uma nova consciência. Porque imagina, se o seu copo tá cheio, o seu jarrinho tá cheio, não adianta trazer um monte de dicas, um monte de técnicas, você pode ver um monte, um ano. Quando você vai falar, você sempre vai travar, porque você vai errar no básico. É tipo um arroz e feijão. Você pode comer lasanha, um monte de lasanha. Esse exemplo vai ser ruim. Ai, mas assim, você vai errar no básico. É um melhor exemplo. Você não vai dar pra uma criança pra ler Shakespeare, pra uma criança de 5 anos. Você vai começar nas fábulas, você vai começar nos contos infantis, sabe? Na escrita de uma linha, 2, 3, até ela conseguir pegar lastro e segurança pra conseguir ler um livro maior. Ela sabe ler. Só que se ela vê o livro grande, ela se espanta. Mas se ela lê uma linha, ela não se espanta.
Engraçado isso, né? Mas o cérebro dela não sabe. Mas ela sabe ler. Ela poderia até ler outro livro. Se entender, não sei, né? Às vezes nem adulto entende. Mas esse que é a diferença. É preciso que você entenda que você já é um ótimo orador, de que você já tem uma boa comunicação. Você só precisa, primeiramente, desenvolver isso. E se você quer desenvolver mais, e você, tá bom, Bruna, já consegui fazer o que, já perdi o medo, assim, já tirei essa trava, e agora qual o próximo passo? Fica ligado aqui que eu vou trazer mais vídeos pra gente começar a construir uma personalidade de um grande orador aí. Você já tem ela, você só precisa lapidar. Mas o beabá você vai fazer, ou se você já fez, parabéns. Já já eu trago mais vídeos explicando sobre a sua nova personalidade de orador.